fazer entender os princípios daquilo que o Senhor quer para o nosso viver. Por isso, Deus, diante dessa porção e de tantas outras que serão ministradas aqui, que serão lidas aqui, o Seu Espírito tenha toda a liberdade para estar nos iluminando, para que assim possamos entender e compreender a Sua perfeita, agradável vontade para as nossas vidas. E que o nosso Espírito, que cada um de nós esteja disposto a permitir essa transformação, para que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Esta é minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós já estamos encerrando praticamente, estamos na última semana do primeiro mês do ano de 2017. Os dias passam muito rápido, mas eu quero aproveitar ainda este mês para estarmos falando um pouquinho de uma vida espiritual vitoriosa, porque é comum a gente iniciar o ano com muita expectativa, com muito desejo de querer realmente que este ano seja diferente. Se ele for bom, que ele seja melhor. Nós queremos isso e buscamos isso diante de Deus. Então a gente quer, nesta noite, estar falando um pouquinho disso. Ser bem-sucedido. Porque é comum a gente encontrar pessoas ao longo da nossa caminhada, ao longo do ano, pessoas frustradas. Frustradas consigo, frustradas por não estarem produzindo aquilo que elas deveriam produzir diante de Deus e consigo mesmo, na transformação que deve acontecer nas suas vidas, do conhecimento que elas precisam para ter a sabedoria de Deus, para estar aplicando nas decisões e nas escolhas ao longo da sua caminhada aqui nesta terra. Mas quando falamos em buscar uma vida próspera e bem-sucedida espiritualmente, podemos ser levados pelo engano que é comum no mundo, longe do princípio estabelecido por Deus, onde ser próspero é sinônimo de alcançar as melhores posições sociais, ter muita riqueza e poder. Mas o texto que lemos, assim como todo o conteúdo do ensino na palavra de Deus, nos leva a refletir e perceber que ser bem-sucedido é valorizar a vida que Deus dá. A palavra de Deus em João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes a gente não dá tanta importância para isso, porque o texto está falando de vida eterna e nós sabemos que todos nós somos eternos e que todos nós vamos para a eternidade, mas há uma grande diferença daqueles que vão para a eternidade com vida e aqueles que vão para a eternidade mortos. Por isso existe a morte espiritual, a segunda morte, que a Bíblia diz que é aquela que a pessoa parte desta vida, deixa este mundo com o seu corpo, sem a vida que Jesus dá. Sem receber essa oferta grandiosa de Deus, que está dizendo aqui que deu o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está falando de vida, não de morte. Vida é estar na presença de Deus, morte é separação, é estar cortado no relacionamento com Deus. E nós sabemos que nascemos separados por conta da condenação que existe no pecado. O pecado que nos afastou de Deus, a desobediência do homem, do primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus, lá no jardim do Éden, nos afastou e nos fez morrer
E por isso, então, nós temos ciência disso, que nascemos mortos, mas Deus está dizendo aqui que Ele enviou o Seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E Deus, então, quer dar vida para nós. A alegria, meus queridos, está na vida, não é na morte. Quando você vai a um velório, a um sepultamento, você sente alegria por estar ali? Talvez você possa refletir muito, você possa pensar em muitas coisas, mas alegre, eu duvido alguém que esteja ali naquele momento, principalmente quando se trata de alguém conhecido, de alguém que é amigo ou um ente querido. Dificilmente alguém vai sentir alegria por ir num velório. Opa, morreu um, hoje eu vou no velório. Você vê esse tipo de expressão? Não, porque nós fomos feitos por Deus para viver, e Deus tem feito tudo o que Ele pode para nos dar a vida, e Ele está dizendo aqui, que Ele vem ofertar para nós a vida, e Ele veio a este mundo, justamente para nos dar a vida. Nós não vemos aqui, Deus prometendo aqui, eu vou enviar o meu Filho ao mundo para que vocês sejam ricos, cheios de bens, que vocês prosperem. Muito pelo contrário, a mensagem de Jesus, quando Ele vem a esse mundo, é para que a gente desapegue as coisas desse mundo. Ele não está dizendo que nós não podemos ter as coisas nesse mundo, não está dizendo que é pecado ser rico ou ter uma posição social, não, mas Ele está dizendo que essas coisas vão ficar, e a única coisa que vai prevalecer é a vida, que Ele dá a mim e a você, e essa vida só é possível através de Jesus Cristo. Por isso, Jesus está dizendo, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que o homem poderá dar em troca de sua alma ou de sua vida? Você pode imaginar algum bem que você possua, que você possa chegar diante de Deus e negociar com Ele? Eu estou dando isso. Gente, a vida é tão importante para Deus como ela é e deve ser para nós. Imagine você diante de uma situação de vida ou morte de alguém que você ama muito. Para quem é pai, para quem é mãe, fica mais fácil de entender, mas também aqueles que ainda não experimentaram isso e que ainda não estão vivendo esse tipo de amor, tem outro tipo de amor, amor do cônjuge, amor do pai, amor de mãe, amor de pessoas. Agora você imagine, você está diante de alguém que está ali para morrer, você sabe que a pessoa vai morrer, mas aí alguém diz, olha, se você me der todos os seus bens, eu tenho a cura. O que vai ser mais importante nesse momento, irmãos? Será que todos os bens que você possui, toda a riqueza que você tem, ou a vida do seu filho ou da pessoa que você ama? Vale a pena a gente parar para refletir. É claro que sempre existirá aqueles que vêm ao contrário, ou seja, no mundo em que nós vivemos hoje, é bem possível que muitos pais possam até amar a mais as riquezas do que os seus próprios filhos, e capaz de entregar à morte o seu filho para ficar com a riqueza. É bem capaz. Há sempre, irmãos, sempre há aqueles que são exceções em todas as coisas, em todos os segmentos da vida em que vivemos, existem exceções, mas a regra, no normal, eu acredito que se eu estivesse diante de uma situação dessa, irmãos, eu não ia pensar duas vezes, porque a vida do meu filho, a vida da minha esposa, a vida de alguém que é importante, que eu conheço, que eu amo, que eu convivo, essa vida é muito mais importante do que as coisas que eu tenho. Mas quando há uma inversão de valores, a vida passa então a ser só mais uma coisa, e eu então não consigo valorizar. Mas Deus valoriza a vida, e por ela Ele veio a essa terra, porque Ele quer te dar a oportunidade de você desfrutar a vida por toda a eternidade. Ele quer te livrar da condenação da morte, porque Ele quer que você viva.
mas você precisa entender o valor da vida. Então, quando nós vivemos nessa terra e buscamos as coisas, nós então estamos invertendo um pouco os valores, e pode ser que para muitos, e é comum a gente ver isso no mundo, ser bem-sucedido, ser uma pessoa próspera, é aquela pessoa que está ficando rica, que está alcançando tudo, tudo dá certo para ele, aí aquela pessoa vai crescendo e prosperando, ele vai subindo na posição social, enfim, é uma pessoa que está em evidência, em ascensão. E a gente viu algo parecido com isso há poucos dias, né, na tragédia do time de futebol da Chapecoense, um time que em 5 anos galgou, né, um voo meteoro que subiu tudo o que podia subir, e o mundo estava olhando para eles. Mas, de repente, do nada, tudo aquilo se acabou em questões de segundos. E a gente precisa parar um pouquinho, irmãos, para pensar no que eu estou investindo realmente. Porque o negócio de Deus nessa terra, irmãos, o negócio de Jesus nessa terra é a vida das pessoas, da sua e daqueles que caminham com você, daqueles que estão perto de você. É isso que Deus prima, e é isso que Deus está buscando salvar nessa terra que está condenada. E Ele está dando oportunidade para você, enviando o seu Filho. Quando nós olhamos para o testemunho de vida de Jesus, fica claro que o seu maior investimento foi na vida das pessoas com quem Ele conviveu ou encontrou, enquanto caminhava na sua curta jornada nesta terra. E mesmo os seus discípulos tinham dificuldade para entender isso, tanto que em determinado momento houve um mal-estar entre eles, porque tinha 2 que já estavam de olho nos melhores lugares, ou seja, nos lugares mais próximos do Senhor, porque o ser humano tem isso, ele busca o destaque, ele busca o melhor, ele quer o melhor salário, ele quer a melhor coisa, ele quer tudo de melhor para ele, e ele vai fazer o possível para adquirir isso, porque essa é a sua busca, e isso é ser bem-sucedido, e infelizmente, irmãos, isso está dentro da igreja. Estava no meio dos discípulos de Jesus, Jesus olhou para eles, o que é isso? E aí ele vai dizer, Mateus 10, 42, 45, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações e dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí Jesus está olhando para os seus discípulos, está olhando para aqueles que estavam caminhando com Ele, estão dizendo: vocês estão vendo a coisa da forma errada, vocês estão invertendo os valores daquilo que realmente é importante, não é a sua posição, não é o cargo, não é o poder que você tem, não é a riqueza que você tem, mas é a vida que você tem. E ele vai dizer assim: nem o Filho de Deus, ele está falando dele, nem eu que vim a esse mundo, vim para ser servido, mas para servir, e mais do que servir, eu vim para dar a minha vida pela vida de vocês. Isso é servir. Jesus estava dizendo: olha, não importa se você é governador, se você é rei, se você é presidente, se você é um carpinteiro, se você é um pescador, seja lá o que você for, você tem que ter consciência que o que você é para servir ao outro. E quando a gente olha hoje pela política e pelo mundo que nós vivemos hoje, politicamente, olhando, a gente vê como que a inversão de valores, aliás, está indo na direção daquilo que o mundo ensina, daquilo que o mundo é. As pessoas valorizam as coisas, os bens, os cargos, o poder, e em busca disso, eles
usam tudo que podem para si próprio e desprezam a vida das pessoas no sentido de dar de si aquilo que deveriam dar, ou seja, servir ao próximo. Não é porque eu sou pastor da igreja que todo mundo agora vai ficar abaixo de mim aqui, tem que servir ao pastor. Não, o pastor é o ungido da igreja, o pastor é o santo da igreja e nós temos que fazer tudo por ele. Mas e o irmão que está ao lado? Qual a diferença dele diante de Deus? E às vezes o irmão está passando muito mais necessidade, e ele precisa muito mais do apoio seu, mas você está olhando para o ungido, porque ele está em destaque. Não, gente. Jesus está dizendo aqui que não importa o que nós sejamos, ele não está dizendo que nós não podemos ser médico, que nós não podemos ser doutor, que nós não podemos ser, galgar as coisas nesse mundo, mas a gente tem que ter consciência que tudo isso deve ser para servir o próximo, servir o outro. E quando nós entendemos isso, então nós teremos uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, porque aí nós entenderemos o lugar de cada um, e não será diferente de você encontrar e adorar a Deus junto com o gari que está varrendo a rua, limpando o lixo, com aquele que está limpando o jardim, com aquele que está governando o município da cidade, o prefeito ou os deputados, seja lá quem for, os grandes empresários. Porque diante de Deus, nós somos todos iguais. E é isso que Deus está implantando, é isso que Deus está querendo trazer para aqueles que se tornam a igreja dele. É essa a visão de Deus, igualdade para todos, de forma que a gente possa olhar para o próximo de a maneira como Deus olha, amando e reconhecendo a importância que ele tem, mesmo que ele seja mais humilde, mesmo que ele seja mais simples, mesmo que ele não tenha nada daquilo que você tem, mas ele é importante, porque a vida dele é importante para Deus. E é pela vida dele que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Foi pela vida dele que Jesus deu a própria vida, para que a vida dele, assim como a sua, fosse alcançada para a glória de Deus. Esta introdução tem como objetivo despertar e conhecer qual o segredo para uma vida bem-sucedida. E é justamente isso que tenho compreendido diante de Deus e quero compartilhar com a igreja neste ano de 2017. Aliás, já venho compartilhando desde 2016. Nós queremos trilhar o caminho do sucesso, meus queridos. Nós vamos crescer e prosperar, talvez como nunca antes na história desta igreja e das nossas vidas. Mas nós vamos fazer isso diante de Deus e como Deus quer, pelo princípio daquilo que Ele tem ensinado na sua palavra. Sem medo da crise, do ladrão, ou de quem tem tentado tirar a alegria de nós sermos prósperos na presença de Deus. Para que a gente não chegue no ano de 2018 ou ao final do ano de 2017 com aquele sentimento de derrota, com aquele sentimento, puxa, esse ano eu preciso melhorar muito, então eu vou começar a fazer algo agora. Não. Você vai apenas se sentir feliz por fazer parte do projeto de Deus. Você vai estar alegre consigo mesmo, porque você vai ver que você está prosperando, porque você está crescendo dentro do princípio que Deus quer para você. Mas qual é o segredo para isso? Qual é a receita para isso? E é isso que eu quero passar um pouquinho, olhando para o testemunho de Jesus, porque Jesus nos ensina aqui o segredo para o sucesso que ele teve, para aquilo que mudou a história do mundo, a partir do momento que ele assumiu o seu ministério e começou
a se relacionar com pessoas com a intenção de passar a elas princípios e valores que Deus queria para elas, implantando o seu reino nesta terra. Segredo, meus queridos, a receita é investir em relacionamentos. Jesus investiu em relacionamentos, e nós precisamos aprender. Não existe uma vida próspera e bem-sucedida se o homem for derrotado nos seus relacionamentos. Se você não consegue se relacionar, se você não consegue amar as pessoas, ver o valor que elas têm para Deus e que devem ser para você, então você já está derrotado. Nada do que você fizer será suficiente, porque Deus criou o homem como um ser relacional, e isso é tão verdade que, para que a gente possa multiplicar, para que a gente possa crescer e dar continuidade, a gente precisa de pelo menos um homem e uma mulher. Não tem como o homem sozinho ou a mulher sozinha, não. Deus fez os dois e uniu os dois para que desse continuidade e para que a gente multiplicasse, para que a gente crescesse e para que a gente enchesse a terra, como é o seu propósito. O homem não foi criado para viver sozinho, apesar de que alguns tentam. A gente vê documentários, vê de pessoas que às vezes tentam se separar, né? Vão para as cavernas, vão para o mato, pelas montanhas, e tentam e querem viver sozinhos. Mas mesmo esses dependem da ajuda e do auxílio daqueles que estão vivendo em comunhão. Porque eles precisam de medicamentos, precisam de coisas que a natureza só eles não conseguem ter sozinho. Então a gente vê aquelas pessoas se separam, não querem ninguém, mas ela depende das pessoas para que elas possam sobreviver, mesmo lá sozinho. Mas agora, mesmo que fosse possível, imagine você, se eu, você, todo o mundo existente decidisse, não, eu não quero mais me relacionar com ninguém, eu vou viver para mim, eu quero viver sozinho. Você pode imaginar, irmãos, quanto tempo a Terra ia ter a humanidade ainda? Talvez uns 70 anos, porque o princípio básico da união que Deus fez entre o homem e a mulher não vai mais existir. Como que então nós vamos multiplicar? Como que nós vamos gerar vidas futuras? Não existe. Mas Deus fez o homem e a mulher e uniu para que eles, através do relacionamento, formassem uma família. Da família, eles formassem uma sociedade, uma comunidade, como nós vemos hoje. Mas quando os valores são invertidos, nós temos o quê? Uma sociedade apodrecida, longe do princípio de Deus, longe da palavra de Deus. Nós vemos pessoas lutando por si mesmo, pelos seus interesses e valorizando muito mais as coisas do que a vida do ser humano que Deus tanto valoriza. E às vezes as pessoas não valorizam nem a sua própria vida, na busca de querer saciar o seu desejo consumista de ter as coisas nesse mundo. E o mundo vai ofertando e vai oferecendo, e a pessoa vai em busca, e ela não tem tempo nem para cuidar da sua própria vida, quanto mais da sua família, quanto mais das pessoas que ela encontra na sua vida, e que ela vai vivendo e desfrutando. Jesus nos dá o exemplo. Jesus investiu em relacionamentos. Aí está o princípio de Deus de servir, meus queridos. Quando Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, os governantes governam sobre as pessoas, e os mais influentes têm influência sobre eles, né? Os mais abastados, os mais ricos, poderosos, eles têm poder, mas entre vós não será assim. Jesus está dizendo, no reino de Deus, que está sendo implantado agora, através de mim, aonde vocês vão viver agora, e que vocês vão se relacionar, não será assim. Vocês vão servir um ao outro, aquele que quiser mandar, será o primeiro a servir. E Jesus fez isso o tempo todo.
porque ele amou as pessoas como Deus as amava. Porque ele tinha uma missão a cumprir. É isso que Deus quer resgatar quando chama você para fazer parte da sua igreja, do seu povo. Perante Deus, nós somos todos iguais. Mas, infelizmente, dentro da igreja mesmo, a gente pode ver com tristeza que as pessoas estão valorizando muito mais as coisas deste mundo. Estão dando muito mais de si em busca das coisas do que a vida das pessoas que estão perto de si. Jesus investiu em relacionamentos com intenção de transformá-los. E é aqui que a gente precisa aprender, irmãos. Porque nós somos seres relacionais, sim. A gente tem muitas pessoas que se relacionam conosco todos os dias. Dentro de casa, fora de casa, em todo lugar nós encontramos pessoas que se relacionam conosco. Mas Jesus investiu em relacionamentos com intenção de transformá-los. E isso é muito claro durante todo o seu ministério. E aí então eu gostaria que você guardasse essa frase, mais uma frase. Essa noite há algumas frases importantes que é muito mais utilizado no mundo corporativo, ou seja, no mundo secular, mas que serve também para nós refletirmos. E essa frase é: na caminhada você precisa de pessoas que te ajudem. Ninguém consegue viver sozinho, irmãos. A gente falou aqui, né, de pessoas que às vezes tentam, querem, mas mesmo assim elas sempre vão depender de alguém. Então nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Jesus tinha uma missão. Ele estava iniciando o reino de Deus entre os homens. Ele tinha que transmitir os princípios, ele tinha que transmitir os valores do reino. Mais que isso, a mensagem que ele estava ensinando, que ele estava trazendo, que iria transformar a vida das pessoas, tinha que continuar. E Jesus tinha pouco tempo nesta terra, ele sabia disso. E qual foi então a sua estratégia? Ele pregou às multidões ao máximo que ele pôde. As pessoas que vinham a ele e as oportunidades que ele tinha, ele pregava com autoridade, ele falava dos princípios, dos valores do reino de Deus, como seria, o que Deus queria para as pessoas, ele falava isso para as multidões, mas ele também criou e aprofundou relacionamentos. Ele trouxe pelo menos 12 pessoas, 12 homens, para caminhar junto com ele o tempo todo, para ele ensinar esses princípios, esses valores, de maneira que depois que, quando ele faltasse, esses valores, esses princípios fossem passados adiante, e aquilo que ele estava começando continuasse, porque este era o projeto de Deus. Jesus conhecia o projeto de Deus, e em obediência aquilo que Deus pedia, Jesus então usou na sua estratégia o quê? Investir nos relacionamentos, na vida das pessoas. Mas como que Jesus fez isso? Aproveitando as oportunidades, através das pessoas que ia encontrando e conhecendo, como registrou João lá no capítulo 1, no verso 35, 42, que ele diz: no dia seguinte João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde estás hospedado? E respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, e viram onde ele estava hospedado, e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera, e que havia seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Veja, irmãos, que Jesus, ele aproveitava as oportunidades.
João, o profeta, ele teve a revelação de Deus, reconheceu Jesus como Cordeiro, como Messias, e apresentou aos seus 2 discípulos, disse: olha, eis o Cordeiro de Deus, esse é o enviado de Deus. E eles então seguiram Jesus, e Jesus olha para eles: olha, preste atenção, irmãos, aqui Jesus não conhecia aqueles homens, talvez Jesus nunca tinha falado com eles, nem eles com Jesus. A primeira vez que eles estavam se encontrando com Jesus, Jesus, mandou ver e falou tudo sobre o reino de Deus para eles. E eles ficaram encantados, admirados, e logo saíram para contar para outros, e logo trouxeram outros até Jesus. E Jesus foi aproveitando essas oportunidades, estreitando os relacionamentos, e a estes ele ia ensinando tudo sobre o reino de Deus e daquilo que Deus tinha como projeto, como propósito, através da igreja, a qual nós estamos vivendo hoje. Mas a estratégia de Jesus foi o quê? Usar as pessoas. Ele investiu na vida das pessoas que ele ia encontrando ao longo da sua caminhada, e que estavam dispostas a caminhar com ele. Por isso, irmãos, ele convidava as pessoas, mas nem todas as pessoas aceitaram o convite de Jesus e caminhar com ele. Lembra daquele jovem rico? Jesus olhou para ele e disse assim: olha, querido, falta uma coisa. Ele era uma pessoa religiosa, ele era uma pessoa que conhecia tudo, mas Jesus disse para ele assim: vai e vende teus bens, depois vem e segue-me. O princípio está aqui, queridos, vem e segue-me. Jesus quer pessoas que sigam para serem transformadas em discípulos, porque Jesus tem o bem mais precioso que alguém pode querer, a vida, e só Ele pode dar a vida a você, só Ele pode dar a vida a alguém, e essa é a mensagem que Ele veio trazer de Deus, e Ele era a própria mensagem. E então Ele aproveitava os seus relacionamentos para poder mostrar às pessoas, mas Jesus deu o melhor de si para ensinar isso, queridos. Aí é que está a grande diferença. E aí há mais uma frase para a gente guardar no coração essa noite: a vida é marcada por pessoas que caminham com a gente. E Jesus marcou a vida daqueles discípulos. Através da sua vida, Ele transformou a realidade de muitos, e fez isso por amor e obediência a Deus. Guarde isso, meus queridos. Jesus transformou a vida daqueles discípulos. Ele marcou a vida daqueles discípulos. Mas Ele transformou a vida de uma multidão, de muitas pessoas, e continua transformando até hoje. Assim como a minha, assim como a sua. Mas Jesus deu o melhor de si, o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, abriu mão de muitas coisas, porque Ele precisava ensinar. Ele aprofundou o relacionamento com essas pessoas e trouxe essas pessoas para perto dele, e caminhava com elas, ensinando-os, direcionando-os dentro dos valores e princípios daquilo que Deus queria que eles vivessem no seu reino, no reino que Deus estava estabelecendo. E esse reino, irmãos, é o reino no qual nós estamos vivendo, porque nós dissemos ao mundo que nós somos novas criaturas, que nós fomos tirados do mundo, e que nós fomos colocados no reino de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, na sua morte, na cruz do Calvário, e na sua ressurreição, nós recebemos a vida que Ele dá, para vivermos agora no seu reino, para a glória de Deus. E nós dissemos então que Ele é nosso Senhor, que Ele é nosso Salvador, e é neste reino que nós estamos caminhando agora, e é neste reino que nós precisamos honrar e glorificar o nosso Pai com as nossas vidas. Ser bem-sucedido, irmãos, é você estar na presença de Deus, aceitar os seus preceitos, aceitar a vontade de Deus,
viver em obediência, com alegria, aquilo que Deus está pedindo. E Deus está pedindo que tudo que você tem, tudo que você é para servir a vida daqueles que caminham contigo. Ah, pastor, então vou ter que pegar meus bens, as minhas coisas e dar para as pessoas tudo, então? Não, irmãos, não é assim. É você olhar para a pessoa e, se você tem condições, auxilie, ajude. A coisa que mais falta para as pessoas hoje é amor, irmãos. É você poder olhar para ela, compreender ela, tentar ajudar ela nas suas dificuldades. E então a vida das pessoas começa a ser transformada. Mas as pessoas estão olhando muito mais para aquilo que elas podem galgar e ganhar neste mundo, do que a vida das pessoas que estão caminhando, às vezes, dentro de casa, junto delas. E elas vão se dar tudo e de todas as maneiras para conseguir as coisas e não valorizam. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, para aqueles que estão vivendo no seu reino dessa forma, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Jesus estava olhando para aquele povo, estava dizendo para os seus discípulos: olha, o valor no reino de Deus não está nas coisas. As coisas servem para nos servir. Aquilo que é necessário, nós temos que ter e Deus vai nos dar. Jesus viveu com o necessário, irmãos. Jesus podia ter o que ele quisesse. Ele tinha poder até para falar e as coisas apareciam. Ele não precisava nem ir cavar um buraco para tentar encontrar o tesouro, o ouro, não. Ele simplesmente dizia: eu quero ouro, e o ouro ia aparecer. Ele podia ter o reino que ele quisesse, sentar no trono que ele quisesse, ele podia isso, mas isso não era importante para ele, porque o importante para ele era a vida das pessoas que estavam condenadas à morte, por conta do pecado. O negócio de Jesus não foi fazer as pessoas prosperarem, nem ele prosperar nessa terra. Ele teve a sua profissão, ele viveu, e eu acredito que ele, para se sustentar e ajudar a sustentar a sua família, ele trabalhou muito. Mas o seu propósito não era ficar rico nessa terra. O seu propósito não era prosperar no sentido de adquirir bens e riquezas nessa terra. E ele também não está dizendo que você não possa ter isso, não. Mas ele está dizendo que nós precisamos nos desapegar dessas coisas e nos apegar àquilo que é importante, aos valores e princípios que Deus estabelece no seu reino. E aí, quando você vai lá no Sermão do Monte, você vai ver que ali nós temos, muito dos princípios que Deus quer e que Deus espera do seu povo. Não ajunteis tesouros na terra, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Guarde isso no seu coração, meus queridos. No céu não entraremos com nossas riquezas e bens, nada das coisas dessa terra nós levaremos. Nada do que você produzir e alcançar nessa terra, nem o seu título que você estudou anos para ter. E eu não estou te desmotivando para você não estudar e para você não ter o seu título, mas ele não vai entrar consigo no reino dos céus. A sua posição social, quem sabe, não sei, pode estar lá em cima como pode estar lá embaixo, diante do que nós vemos na sociedade, não vai somar nada para você entrar. Você não vai entrar lá com a sua posição. Aqui você pode ser governador dos Estados Unidos, governador do Brasil, pode ser, mas lá no céu, isso não tem valor nenhum. Sabe o que tem valor lá no céu? As vidas que você ganhou para Cristo aqui na terra. As vidas que você investiu o melhor do seu tempo, para que elas conhecessem os valores, os princípios e fossem transformadas para receberem a salvação em Cristo Jesus. Essas vidas você vai encontrar lá no céu. E esse é o tesouro que Deus tem na terra e que Ele quer
que você tem ao seu coração. Vidas que estão junto de você. Você quer ser bem-sucedido? Jesus diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que está faltando para você? Busque o reino de Deus. Creia no princípio e nos valores que Deus tem colocado no seu coração através da palavra. E você vai ver o que é prosperar, o que é ser bem-sucedido. Não adianta você ter a riqueza desse mundo, ter todo o poder, toda a glória neste mundo, mas se você não tem com quem compartilhar com alegria. Você pode ser a pessoa mais rica dessa terra, mas se não tiver pessoas com quem você compartilhe as suas coisas, as suas vitórias, não há graça nenhuma nisso, pode ter certeza disso. Então, valorize as vidas que estão perto de você, porque é elas que são o tesouro de Deus. É a sua vida, é a vida daqueles que estão junto de você. O homem mais bem-sucedido da história da humanidade não se importava com riquezas, poder ou posição social. Seu maior negócio foi investir na vida das pessoas, trazendo-os para perto de si. Amou-as e as ensinou a amar e a praticar os princípios da palavra de Deus. Porque ele sabia que a maior riqueza está na vida das pessoas. Não existe riqueza maior na terra do que a sua vida. E pela sua vida, Jesus deu a dele. Você pode entender isso? Feche os seus olhos. Eu quero terminar deixando alguns questionários. Mesmo com seus olhos fechados, eu quero deixar esses questionamentos. E você, que diz ter aceito Jesus como Senhor e Salvador, quanto tem investido na vida daqueles que estão caminhando com você? Estou falando de investir com a intenção de ensinar os princípios da palavra de Deus. Quantas pessoas você está acompanhando para falar de Jesus? Será que você não é mais um, buscando tantas coisas, que não tem tempo para investir na vida daqueles que caminham com você? Jesus está dizendo para você: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, os princípios, os valores, e então você terá todas as coisas que são necessárias. Não busque as coisas, mas busque a vida. Desfrute-a da vida e seja vida na vida daqueles que estão perto de você. Foi isso que Jesus nos ensinou. É isso que Ele está nos ensinando hoje. É isso que Ele espera da sua igreja. É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você. Precisamos refletir nisso. Eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu quero te desafiar. Mesmo com seus olhos fechados, continue a pensar e a refletir no que você ouviu essa noite. Como que você está vivendo como discípulo de Jesus? Você que diz que Jesus é Senhor, que é Salvador da sua vida, você que está trilhando no reino de Deus, quais são os valores que estão regendo a sua vida? Quais os princípios que têm feito você tomar as suas decisões e a viver a sua vida nesta terra? Olhe para Jesus. Jesus está falando comigo, Ele está falando com você. Valorize a vida das pessoas que estão perto de você. Eu queria que você abrisse os olhos agora, olhasse para a sua esquerda, olhe para a sua direita. O que você está vendo? São riquezas eternas, mas elas talvez vão depender muito
do investimento que você vai fazer para que elas possam ser depositadas lá no céu. Talvez aqui no seu lado, você olhe e todos já estão garantidos. Mas olhe para as pessoas que estão caminhando para você, com o mesmo olhar que você olhou para as pessoas que você está olhando aqui hoje. E aí você vai saber se elas já estão depositadas no céu ou não. Quem sabe, e eu tenho certeza que Deus está dizendo para você, aí está o bom depósito, aonde você deve colocar o seu coração. Este é o tesouro, e esse tesouro vai contigo para a eternidade, vai estar contigo lá no céu. Amém? Deus querido, mais uma vez nós agradecemos, muito obrigado pela sua mensagem, pela sua palavra, que tudo aquilo que fomos ministrados nesta noite, venha transformar verdadeiramente as nossas vidas, para sairmos daqui com o nosso coração transbordando de desejo e de vontade de colocar em prática isso, olhar, investir, nos dedicar, com o mesmo amor, com o mesmo desejo, com a mesma vontade, que o Senhor fez com os seus discípulos, e que fizeram com outros, até chegar a nós, que agora a gente possa retribuir isso, amando aqueles que ainda precisam ser resgatados, para desfrutarem da maior riqueza, a vida eterna, que o Senhor tem, e que o Senhor tem ofertado graciosamente, pelo amor, e pelo sacrifício, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conduz-nos, ó Deus, de volta aos nossos lares, e que essa mensagem continue falando aos nossos corações, fazendo-nos refletir nas prioridades, e naquilo que é importante realmente, enquanto vivemos nessa terra. Abençoa a sua igreja, direciona-nos, e nos dá uma semana abençoada, na sua santa e gloriosa presença. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém.